A brasileira que abrigou a deputada Carla Zambelli, presa na Itália na terça-feira, vai ser investigada pelas autoridades italianas. A Procuradoria-Geral de Roma abriu um inquérito contra a brasileira que não teve o nome revelado, para apurar se houve crime de favorecimento. Na legislação da Itália, o crime é caracterizado quando alguém abriga uma pessoa procurada ou condenada pela justiça. Segundo uma fonte do Ministério da Justiça da Itália, a investigação é praxe em casos desse tipo. A deputada foi localizada pela polícia italiana em um apartamento de bairro de classe média alta, no Aurélio, na zona oeste de Roma. O prédio abriga imóveis com aluguel médio de €1.500, o equivalente a quase R$10 mil na cotação de hoje. Cláudio, a situação da Zambelli, cada vez pior. Sim, cada vez pior e levando mais gente com ela, pelo jeito. Porque se essa pessoa, se essa cidadã brasileira que vive na Itália, ela de fato tiver dado guarida, a Zambelli lá, é mais alguém que se enrosca. Então, na verdade, a gente começa a ter aí uma sequência de crimes, não só aqueles pelos quais a Zambelli foi sentenciada no Brasil, mas também aqueles que essa outra pessoa pode incorrer na Itália. Mas mostra também uma outra coisa, que acho que é importante ressaltar, que existe uma rede e efetivamente atuante dessa extrema-direita internacional. A gente está falando disso praticamente o tempo inteiro aqui hoje. A relação de Trump com Bolsonaro, a articulação que Eduardo Bolsonaro faz nos Estados Unidos para que venham essas sanções, agora essa ajuda que a Zambelli recebe ao estar na Itália, Dr. Eduardo Carvalho, ele falava agora, por exemplo, de um membro do governo Orbán que seria punido pela lei Magnitsky, mas que foi excluído por Trump, dessa mesma sanção. Agora, por quê? Porque Orbán e Trump têm proximidade, assim como a gente não vê nenhum tipo de sanção sendo aplicada, eu vou até pegar um pouco a carona aqui nos exemplos que o doutor Eduardo Carvalho deu, a gente não vê nenhum tipo de sanção sendo aplicada a Netanyahu, que promove um genocídio em Gaza, inclusive reconhecido agora até por ONGs israelenses, não é só mais África do Sul, e ao contrário, o que ele faz? Ele inclui na lei Magnitsky os procuradores do Tribunal Penal Internacional, que são responsáveis por justamente acusar o Netanyahu de crimes de lesa humanidade nesse caso. Então, veja, a coisa está toda invertida. Agora, mostra o quê? Que existe uma articulação e que mesmo esses instrumentos legais são utilizados de acordo com a conveniência política do governo do dia, no caso aqui do governo Trump. Então, e aí me permita só fazer uma observação, o doutor também mencionava o seguinte, desses juízes de Supremas Cortes de países autocráticos indicados pelo autocrata. Embora os Estados Unidos não sejam ainda, pelo menos, espero que continuem sem ser uma autocracia, 3 membros da Suprema Corte atual foram indicados exatamente por Donald Trump, e participaram daquela decisão bastante controversa que deu imunidade completa ao presidente da República no exercício dos seus atos, alguma coisa que acabou, inclusive, livrando o Trump de condenações sérias, como ele poderia ter sofrido se ele tivesse o processo andando, por exemplo, no caso do 8 de janeiro. Do 6 de janeiro, desculpa, o 8 de janeiro é o nosso, o 6 de janeiro é o deles. Bem pertinho, Só que foram em anos diferentes. Ô Letícia, rapidinho aqui para a gente complementar também, amanhã a Carla Zambelli vai passar por uma audiência de custódia, certo? Pois é, e a vida da Carla não vai ser fácil, Porque ela também tá com essa investigação aqui no Brasil, colocando mais gente com ela, e ela não vai ter aquela gente... Sabe que ela voltando para cá, o destino dela, há grandes chances de que seja o presídio aqui no Brasil, Então ela vai tentar lutar agora de todas as formas para conseguir ficar mais tempo lá na Itália, para retardar o processo. O objetivo dela é, se quer ser extraditada, é conseguir se manter lá. Pelo que a gente tem visto, tem uma chance baixa de acontecer. Que a chance é de que a perspectiva, segundo os juristas que entendem bastante desse assunto, é que a Carla seja de fato extraditada para o Brasil, Diego. Perfeito. E depois do intervalo falaremos sobre Marcos Duval. O senador entrou com um pedido para não ser preso. Ele vai voltar ao Brasil na próxima segunda-feira. Fica aí, a gente volta já. Bom, a gente segue ao vivo aqui no YouTube e no UOL, na página do UOL agora. Deixa eu perguntar para o doutor Eduardo sobre a Carla Zambelli, A gente tem 2 minutinhos aqui no break, doutor. Vou te perguntar como é que o senhor avalia a situação dela e possibilidade de extradição também.
É ruim a situação dela, né? Porque a Constituição italiana permite a extradição de italianos, mesmo natos. Eu lembro a hipótese lá, o Pisolato não era um cidadão italiano nato, mas o Salvatore Cacciola, ele é nascido em Milão. E vocês lembram que ele foi preso, foi extraditado, ele ficou um tempo na Itália, mas acabou sendo extraditado porque pisou em Mônaco. O outro, o Ruggeri, é um caso famoso. Ano passado teve um brasileiro extraditado. Mas a Constituição italiana permite a extradição de cidadãos italianos, exceto por caso de crime político. É difícil sustentar que invasão, junto com um hacker de um sistema de um sistema judicial cujo crime é previsto no Brasil e falsidade ideológica, seja considerado crime político. Pode ser que haja, mas é uma especulação, uma retaliação da Itália em relação àquele fato passado que foi dado asilo pro Battisti. Mas ali, enfim, eu não gosto de fazer comparações, mas é a possibilidade, a gente que trabalha no direito vê muita coisa acontecer e não exclui nada. Mas quero crer, e hoje conversei mesmo com um advogado italiano que trabalha com extradição, que a extradição dela tende a ser deferida e ela vai ficar um bom tempo presa, e o sistema carcerário da Itália é, aspas, tão bom quanto o nosso. Doutor Eduardo Carvalho, obrigado pela participação conosco, um abraço para o senhor, viu? Boa tarde. Obrigado. Valeu. Falando ainda sobre a Carla Zambelli, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes pediu para que a Advocacia Geral da União acompanhe o processo de extradição dela. O ministro, portanto, fez esse pedido, na verdade é uma ordem, que foi tomada por Moraes depois da Polícia Federal comunicar oficialmente ao Supremo na quarta-feira sobre a prisão da deputada. Em nota, a Advocacia Geral da União disse que vai atuar para a extradição de Zambelli assim que for notificada oficialmente da decisão de Moraes. Foragida da Justiça brasileira, Zambelli está presa agora em Roma desde terça-feira e vai passar por audiência de custódia amanhã, sexta-feira, que deve confirmar a prisão ou permitir que ela espere pelo processo de extradição em regime de prisão domiciliar ou mesmo em liberdade. A comunicação formal da Interpol em Roma sobre a prisão da deputada licenciada só foi emitida na quarta-feira. Um ofício com as informações foi enviado por Alexandre de Moraes. Zambelli espera pela audiência de custódia no complexo penitenciário conhecido como Rebibbia, nome do bairro que ocupa a área nordeste de Roma. É um dos 3 presídios exclusivos para mulheres da Itália e um dos maiores da Europa. Inclusive, está superlotado esse presídio, segundo as informações que a gente tem.